Retomando aqui, pessoal, então aqui está a nossa tabela construída, né, de acordo com as normas. E agora eu vou dar algumas dicas de interpretação dessa tabela para vocês, tá? O que é importante aqui? Olha só, por exemplo, a gente fazer a correta leitura dessa tabela seria subtrair informações aqui que são importantes para a tomada de decisão. É esse o meu objetivo. Então, por exemplo, se eu tiver 3 perguntas aqui sobre essa tabela, sobre essa variável número de filhos aqui. Qual é o percentual de famílias com no máximo 3 filhos? Qual é o percentual de famílias com pelo menos 4 filhos? E qual é o percentual de famílias com mais de 2 filhos? Às vezes a gente precisa fazer essas leituras até para a gente tomar uma decisão ou submeter, por exemplo, a um plano especial nas famílias que precisariam, que seriam mais carentes, ou dar um subsídio diferente, etc, né? Então, são leituras que a gente tem que aprender a fazer nessa tabela aqui. Vamos lá, então. Vamos responder a primeira pergunta. Qual é o percentual de famílias com, no máximo, 3 filhos? Bom, pessoal, no máximo 3 quer dizer que o maior valor que pode acontecer é 3, né? A gente poderia trocar aqui por coisas mais do dia a dia de vocês, por exemplo. Eu posso gastar no máximo R$ 3 hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês podem gastar até R$ 3. Então, no máximo 3 quer dizer até 3 filhos. Então, qual é o percentual de famílias que tem até 3 filhos? Nós vamos ficar, então, com as famílias que têm 2 filhos e as que têm 3, certo? No máximo 3 até 3. Qual é o percentual de famílias? Eu vou olhar aqui, 25% mais 41,7%. Por que eu estou dizendo mais? Por que eu tenho que somar? Porque eu quero saber o percentual de famílias com no máximo 3 filhos. Então, entram as que têm 2 filhos e as que têm 3 filhos também, por isso que é uma soma. 25% mais 41,7% vai dar 66,7%. Ou seja, 66,7% das famílias investigadas têm, no máximo, 3 filhos. A próxima. Qual o percentual de famílias com pelo menos 4 filhos? Olha lá, pessoal. Pelo menos é a mesma coisa que a gente disser ao menos ou ainda no mínimo. Tudo é sinônimo, certo? Então, com pelo menos 4, vamos trocar por alguma coisa mais fácil de vocês interpretarem. Quando vocês dizem assim, ó, eu tô com tanta fome que eu vou comer pelo menos 4 pastéis. O que quer dizer vocês comerem pelo menos 4 pastéis? Que vocês vão comer 4 ou mais, no mínimo 4 pastéis, né? Então, aqui, o que é pelo menos 4 filhos? São as famílias que têm 4 filhos ou mais, né? Aqui na nossa tabela vão ser as famílias que têm 4 e as que têm 5 filhos. Pelo menos, no mínimo, 4. 4 ou 5. Então, é 25% mais 8,3%. Isso vai dar 33,3%. Ou seja, 33,3% das famílias têm pelo menos, ou ainda, no mínimo, 4 filhos. Próxima pergunta. Qual é o percentual de famílias com mais de 2 filhos? Aqui é fácil, né? Mais de 2 é quem tem 3 ou mais filhos, certo? Lembrando que quando a gente diz mais que 2, o 2 não entra. A mesma coisa que eu dissesse superior a 2, o 2 também não entra. Mais de 2 é quem tem 3, 4 ou 5 filhos, certo? Então, pode ser as famílias que têm 3 filhos, ou as que têm 4, ou as que têm 5. Por isso que nós vamos somar os respectivos percentuais. Então, vai ser 41,7 mais 25 mais 8,3. Isso dá 75%. Ou seja, 75% das famílias têm mais de 2 filhos. Gente, agora é com vocês, certo? Nós temos algumas atividades propostas
para vocês fazerem junto aí na nossa aula. Além destas atividades que eu estou propondo para vocês postarem depois valendo presença, né, ali no local, vocês têm na própria apostila também outros exercícios e outras atividades para trabalhar essa primeira parte aí de conceitos e tabelas de frequência, tá? Lembrando para vocês que é muito importante esse envolvimento de vocês e vocês fazerem essas atividades, certo? Então, assim, ó, mantenham a rotina de estudo de vocês, né? Guardem aquele dia da nossa aula para vocês estudarem. Nesse dia, vocês podem me fazer perguntas, que eu vou respondê-las, certo? Lembrando que a ideia não é mandar mensagem no privado, no WhatsApp, a ideia é vocês postarem nos fóruns que tem aqui no aula para eu poder ajudar e responder vocês. Em todas as semanas a gente tem atividades, é muito importante que vocês façam, não deixem acumular. Tirem suas dúvidas, certo, pessoal? Tentem fazer, é importante o tentar. Lembram da história do lápis e borracha que a gente já conversou? Então, rabisquem, perguntem, participem, né? Estamos num momento tenso, um momento atípico das nossas vidas, mas é muito importante a gente seguir em frente, certo? A gente tentar voltar à normalidade, entre aspas, e seguir em frente com a nossa vida. E nesse momento aqui na nossa disciplina, o seguir em frente é continuar falando em estatística toda semana, ok? Então, assistam os vídeos, façam as atividades propostas, tirem as dúvidas e fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Muitas saudades de vocês, muitas saudades de uma sala de aula, mas a gente se vê em breve. Um beijo bem grande, pessoal. Tchau, tchau.